Bem-vindo ao podcast Psicologismos, um podcast para quem se interessa por psicologia, saúde mental e autoconhecimento, e em que eu trago esses temas em forma de opiniões, ciência e entretenimento. Eu sou a Ana e podes seguir este podcast no @podcastpsicologismos no Instagram, Facebook e YouTube e também em @ppsicologismos no Twitter. Hoje estás a ouvir o quarto episódio do podcast. Hoje é um episódio muito importante para mim, porque trago a primeira convidada do podcast, uma psicóloga, que vem falar um pouco sobre qual é a rotina de um psicólogo na quarentena com o atendimento online, quais são as dificuldades sentidas, quais são as vantagens e quais são os desafios de todo este atendimento online que está a ser feito pelos psicólogos, e também refletir um pouco sobre aquilo que eu venho falando ao longo dos episódios, que é as grandes implicações para a saúde mental desta quarentena e deste confinamento. O nome dela é Marília de Castro e eu vou apresentá-la um pouco antes de passar para a entrevista. Ela é psicóloga clínica desde 2004, tem um mestrado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, feito na Universidade de Coimbra, e é pós-graduada em Saúde da Família, sendo também um membro, obviamente, da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Atualmente, para além de estar a dar consultas na clínica onde trabalha, também está a atender novos pacientes que, por causa desta situação da quarentena, a procuraram, e para além disso está também a atender em 2 plantões psicológicos. O primeiro é no plantão psicológico Psicovida, que está disponível na plataforma Happybook, e também está a atender no Acalma Online, que é da plataforma Doctorino. Espero que gostem muito da entrevista e vamos passar para esta conversa. Bom, então, como eu tinha dito, hoje estamos à conversa com a psicóloga Marília de Castro, que eu já apresentei há bocadinho. Muito obrigada por teres aceito o meu convite e por estares aqui. Eu que agradeço, Ana, é uma ótima oportunidade. E a minha primeira vez no podcast, então eu estou aqui bem na expectativa de ser muito bom. Sim, com certeza vai ser. Acho que temos coisas muito interessantes que vão ser conversadas hoje e, portanto, vai ser uma conversa muito tranquila e muito interessante. Portanto, vamos estar a falar, como eu já disse, sobre qual é a rotina de um psicólogo, principalmente nesta época de atendimento online, quais são os principais desafios que estão inerentes a este atendimento online e a todas as implicações que a quarentena está a ter para uma psicóloga. Antes de mais, queria pedir-te para tu te apresentares um bocadinho, apesar de já te conhecerem, porque eu já te apresentei um resumo bem resumido, mas gostava de ouvir também o teu percurso académico, o teu percurso profissional, em que momento te encontras agora, portanto... Então, o meu percurso acadêmico e o profissional, eles estão muito entrelaçados, né? Assim, desde o início foi algo que, a partir do trabalho, vinha a necessidade de estudar mais sobre aquilo, e aí foram surgindo oportunidades. Então, como foi? Eu concluí em 2004 o curso de psicologia, né? Na época era bacharelado, então é como se fosse aqui o mestrado integrado, né? Licenciatura e mestrado. Com estágio clínico em terapia sistêmica familiar, também tinha um estágio em psicologia organizacional e educacional. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar no Centro de Referência Especializado em Ação Social com vítimas de violência. E em 2007, eu fui convidada para o Centro de Especialidades Médicas. Então, eu saí da área da ação social e fui para a área da saúde. A partir daí, né, senti a necessidade de estudar mais sobre a saúde, foi fazer residência multiprofissional em saúde da família, que eu concluí em 2010. Nessa época também já tinha 3 filhas, então eu tomei uma decisão para a vida, né, que foi começar a clinicar. E então, em 2010 foi a clínica, que fez então uma formação na abordagem da gestaltoterapia. E a partir da clínica surgiu também o convite para ser professora de psicologia, na área de atendimento psicológico, psicologia do desenvolvimento, psicopatologias. Então foi a época da oportunidade do mestrado aqui em Coimbra, né? Eu escolhi em psicologia do desenvolvimento porque eram as principais disciplinas que eu ministrava. Concluí em 2017, nós resolvemos em família continuar aqui em Coimbra. Então, em 2018 eu comecei a atuar como psicóloga, né? Credenciada pela UPP.
em consultório particular e também depois surgiu a oportunidade de trabalhar no estabelecimento prisional e dele fui para a Escola Superior de Enfermagem, que é onde eu estou agora, né? Clínica e Escola de Enfermagem. Ok. Ah, não, eu estava muito concentrada a ouvir, porque acho que é um, é um percurso tanto académico como profissional muito vasto, não é? Também já tens alguns anos de profissão e de atuação profissional. E eu acho isso muito interessante também de ter conseguido entrar em contacto contigo, porque é sempre bom nós pegarmos uma pessoa que já tem muitos anos de clínica Uhum. presencial, não é? E perceber como é que isso mudou e como é que foi afetado na transição para os meios online. Isso. Eu queria, já percebi mais ou menos que te identificas, não sei se estou em erro, mas na parte da saúde, portanto, psicologia da saúde e familiar, mas qual é que é a identificação dentro da psicologia, ou seja, qual é que é a via teórica? Gestalt terapia, Ah, ok, é sim, humanista. Isso. Então é na psicologia clínica e da saúde, ok. mas a minha Pronto. abordagem é Eu humanista. queria falar agora um pouco, na tua opinião, quais é que foram as principais coisas que mudaram na tua prática psicológica durante esta época do confinamento? Então, acredito que o principal, né, principalmente para evitar a propagação da doença, né, foi que todos os psicólogos foram praticamente impossibilitados de fazer o atendimento presencial, né? Então, essa mudança, eu Uhum, acredito que a maioria de nós não tinha esse hábito de trabalhar muitas horas diante do ecrã. Isso, para mim, pelo menos, foi muito estressante para alguns psicólogos que eu compartilho, né? Nessa época também é difícil estruturar um setting terapêutico a partir de casa, quando você tem pessoas, né, da sua família, né, quem mora com família ou quem mora com colegas. Mas de repente você tem que criar aquele ambiente que garanta uma confidencialidade, né, com bom sinal de internet, com silêncio e tudo, quando você está compartilhando com outras pessoas. Então isso também é um pouco estressante, é um pouco difícil de se fazer. O próprio investimento que você tem que fazer para novos recursos uhum, tecnológicos, né? Inscrever-se em plataformas, comprar alguns recursos que melhorem a qualidade. Por exemplo, eu tive que comprar uma nova câmera, tive que comprar outros fones, né? Porque a gente ia percebendo que, opa, isso aqui não está muito legal. Antes eu já fazia, mas eu fazia assim, um cliente que foi de sim, Erasmus, um sim. cliente que foi para o Brasil, ou alguém que foi para uma outra cidade aqui perto durante um período, mas depois volta. Então era aquilo que era temporário, né? Mas a partir do momento que eu trabalhar várias horas por dia, usando o equipamento que eu já tinha, então eu tive mesmo que aprimorar, né? A forma de pagamento também muda. Uhum, sim. Então já fazias o atendimento online, mas não com tanta periodicidade, ou seja, e num período tão longo como estás a Isso. fazer agora. Basicamente, tu transferiste todos os teus pacientes que tinhas na clínica para um meio online, ou sentiste que houve desistências, pessoas que não aderiram ou pessoas que desistiram por ser online? Então, na maioria, a grande maioria, foi transferida para online. Então, Uhum, alguns, acho que dois que não quiseram, né, que realmente não confiam na segurança das plataformas, não se sentem à vontade de conversar através de um ecrã. Então, esses realmente foi interrompido, né, o processo terapêutico. Mas a grande maioria, uhum. sim, transitou para o atendimento online. E quais é que são as vantagens e os pontos negativos desta psicoterapia online? Porque, por exemplo, falaste sobre os métodos de pagamento, sobre o facto de às vezes não termos um setting super acolhedor ou Isso. onde as pessoas se sintam totalmente confiantes a poder se expressar e a poder realmente confiar naquilo que estão a participar. E eu queria falar um pouco sobre também se tiveste
pacientes novos, ou seja, pessoas que te procuraram agora que estás a fazer consultas em meio online. Se tiveste pessoas que te procuraram agora e sentiste, por Uhum. exemplo, dificuldades em termos de estabelecer a empatia, porque nós sabemos que é diferente a empatia quando olhamos a pessoa nos olhos, presencialmente, e como quando é Sim. através de um ecrã, não é? Então, vamos começar pelas dificuldades, né? O que que eu percebi? Uhum. É a possibilidade de interrupções, várias, né? Seja pela qualidade da rede, isso seja a minha ou seja a do cliente, né? Em relação à conexão. Seja uma interrupção também, porque vamos dizer que eu estou atendendo um jovem e aí alguém abre a porta do quarto dele, não é? Então, naquele momento também é interrompido, que geralmente, aliás, não acontece na clínica, né? Ninguém abre a porta. Então, essa dificuldade de garantir mesmo tudo que é preciso para o setting. Alguns jovens dizem também, eu não gosto muito, eu tenho que falar baixinho porque não quero que me escutem. Então, mesmo que não abram a porta, mas tem aquelas pessoas que às vezes fazem parte do que ele está falando, né? Algum conflito e tal, então tem esse receio também. Por exemplo, a menor percepção da expressão não verbal, né? Nós conseguimos perceber apenas aquilo que eu vejo na tela, né? Uhum. Não vejo como está o movimento das pernas, às vezes nós não conseguimos ver as mãos, e isso tudo diminui também um pouquinho dessa percepção, né? Da comunicação como um todo. Deixa-me só interromper-te para dizer uma coisa que me lembrei. Eu sei que, por exemplo, quando nós avaliamos o paciente, uma coisa que também temos de avaliar, por exemplo, em certas patologias, é a maneira como ele se E, apresenta, por exemplo, a maneira como está vestido. E agora na quarentena as pessoas estão quase sempre em casa e, por exemplo, avaliar uma pessoa com depressão que está de pijama o dia todo é um pouco difícil, uhum. porque não é como se a pessoa tivesse de sair de casa para ir à consulta, ou seja, essa parte da avaliação e principalmente de estabelecer uma relação com pacientes novos fica um pouco difícil. Sim, é verdade. Mas muitos pacientes eles se preparam para o atendimento, né? E mesmo Sim. quando a gente percebe isso, né, de ele, poxa, ele tá com um aspecto descuidado, tá despenteado, tá com aquela cara de quem não dormiu a noite toda. Então dá para perceber. Mas claro que a gente perde muita informação, isso sim. Outra dificuldade é você já estava adaptado com algumas técnicas, alguns instrumentos, e aí você tem que meio que adaptar ao meio virtual, né? Encontrar outras possibilidades, usar da sua criatividade para adaptar isso também. É interessante, isso tudo eu falo como dificuldade, mas são desafios, não é? E eu tive agora uma experiência interessantíssima para mim, que foi iniciar um atendimento com uma criança, Ana. Então, os pais, realmente esse foi muito desafiante para mim, né? Porque com jovens e adultos eu já estava adaptada, né? O meio online, agora criança não. Uau! Então, e os pais disseram que uma das queixas era exatamente porque ela não conversa com o adulto. Aí eu já na primeira entrevista com os pais, eu disse que eu não sabia se eu ia conseguir. Expliquei todas as dificuldades, essa questão do vínculo, né, que a gente estabelece com a criança, que é muito também pela brincadeira e tudo. Então eu não sabia como eu ia conseguir, ainda mais sendo uma adulta, diante de uma tela que aquela criança tem dificuldade de comunicar. E foi maravilhoso. Bom, então nós temos feito já algumas sessões e tem sido muito bom, que eu acho que dos desafios foi o maior. Sim, e essa questão de às vezes eu acho que costuma ser mais enriquecedor e mais recompensador para o profissional quando nós encontramos essas situações mais difíceis, entre aspas, mais desafiadoras e conseguimos arranjar estratégias para Isso. ultrapassar dificuldades. Não é? No caso, principalmente as crianças têm muita dificuldade, por exemplo, de concentração e de estarem às vezes até atentas em psicoterapia Uhum. presencial. E o facto de teres conseguido fazer com que a criança se comunicasse através de outras estratégias, e foi muito bom, porque Uhum. É verdade. Então,
Eu queria falar mais assim, né, sobre esse período de transição, então. Eu acho que você lembra, Ana, que no começo nós ainda podíamos atender, né? Só que a gente teve que fazer algumas alterações do tipo aumentar o intervalo entre um cliente e outro, o uso do álcool gel, depois os clientes também tinham que usar a máscara, né? Principalmente se eles tivessem algum sintoma. Então não foi algo assim tão repentino, não é? Todos nós viemos passando por isso juntos e até nas próprias consultas presenciais a gente já falava sobre a possibilidade de repente ter que ser online. E foi tudo tranquilo. A maioria eu atendo por Skype, alguns por Zoom, outros por WhatsApp, né? Isso os da clínica. Aí nos plantões eu uso outras plataformas porque são plantões de outras equipes de psicólogos. Então foi uma experiência nova para eles também que não tinham feito uma consulta online, né? A maioria nunca tinha feito. E quais é que seriam as vantagens que tu viste no facto de nós estarmos a fazer a terapia online? Quais é que seriam as vantagens? Eu acho que uma das vantagens, principalmente para o cliente, é o conforto de fazer em casa, de não precisar gastar tempo, o tempo no deslocamento. Então, por exemplo, eu atendo os estudantes da escola de enfermagem. Isso, se a gente tiver a oportunidade de continuar depois com os atendimentos online, para eles vai ser ótimo. E para muitos profissionais também, até os estudantes também. Por exemplo, eu tenho atendido alguns clientes que vão para uma praça porque não querem ser atendidos em casa. Então, ele escolhe o lugar onde ele quer ser atendido. Uma vantagem que não precisa também, não tem barreira geográfica. Então, a pessoa onde estiver, ela pode ser atendida. Isso é muito bom. Eu acho que algumas pessoas também que podem se sentir constrangidas, né, de estar numa clínica de psicologia, porque ainda existe aquele estigma, né, da saúde mental. Então, eles também podem se sentir mais à vontade em relação a isso. Então, são várias vantagens, eu acredito. Em termos de se as pessoas se sentem motivadas mais ou menos numa terapia online, ou seja, que estratégias é que usas para realmente estabelecer uma empatia com novos pacientes? Como é que seria esse processo? Então, é muito parecido com o que eu já fazia presencialmente. É a escuta ativa mesmo, é dar a oportunidade de ele falar sobre o sofrimento, né, sobre a questão. Então, ter aquela postura acolhedora. Isso seja presencial ou seja online, nós conseguimos fazer. Eu acredito que a motivação é praticamente a mesma. Talvez a adesão seja um pouquinho menor. Eu acredito que sim. Realmente é mais fácil você formar um vínculo, né, de continuidade da psicoterapia quando é presencial. Nunca aconteceu comigo, mas, por exemplo, já ouvi o relato de um colega psicólogo que o cliente se chateou, ficou lá zangado e de repente interrompeu ali a consulta, né? Então, isso aconteceria numa sala, né? Não, porque ele não pode desaparecer, assim, né? Ele pode dizer que vai embora, mas a gente tem ainda a oportunidade de conversar, não se rompe aquele contato, né? Imediatamente. Então, com certeza tem diferenças. Sim, até porque eu acho que o facto de nós estarmos a falar por uma tela, por um ecrã, faz com que seja muito mais fácil este desprendimento, que era o que estavas a falar, ou seja, num setting presencial, nunca que o doente ia sair dessa maneira, ou seja, porque existe a noção de que temos uma pessoa real à nossa frente e às vezes o que as pessoas sentem em plataformas online é que é fácil sair, é fácil nos desprendermos e é fácil também Descartar de repente, né? Ou seja, nunca mais entra em contato, até mesmo o pagamento, né? E por causa destes desafios todos que estamos a falar, quais é que tu achas que são as competências necessárias para um psicólogo que por acaso nunca fez este atendimento online, que o passe a fazer de forma a conseguir obter resultados terapêuticos e a realmente conseguir Uhum. proceder com a terapia? Eu acredito que além de ter uma boa formação, né, aquele tripé do bom psicólogo, que é uma formação, a supervisão e o próprio processo de psicoterapia,
terapia. Eu acredito que é uma facilidade de estabelecer essa relação. Como você mesmo falou, será que tem uma dificuldade em estabelecer a relação porque está? Se ele tem essa facilidade, isso é ótimo. Um sentido de responsabilidade também, principalmente nesse momento agora da pandemia. E nós temos que conciliar vários compromissos, né? Vida pessoal, todas essas mudanças. Então, assim, organizar-se bem no seu trabalho. Você precisa realmente se organizar e ter bastante responsabilidade. Ter sensibilidade para perceber essa comunicação, as sutilezas, né? Por exemplo, do tom de voz, do que você percebe do movimento corporal, do que você percebe do que está na entrelinha, né, da fala dele. Então, isso também é importante, essa sensibilidade. Identificar os sinais de estresse, seja no cliente. Então, perceber, né, os sinais tanto nele como em você também, psicólogo, porque se você não estiver conseguindo esse autocuidado, isso vai acabar interferindo também na qualidade do atendimento. Então, a capacidade de trabalhar com pessoas bem diferentes, por exemplo, no plantão, por exemplo, surgem pessoas das mais variadas, pessoas idosas, pessoas de outras etnias. Então, você tem que também ter essa facilidade de trabalhar com pessoas de religiões diferentes, culturas diferentes. O que eu acho é que já existe esse desafio de, por exemplo, lidar com culturas diferentes, religiões diferentes, pessoas diferentes no setting presencial. Mas, se calhar, isso, pelo facto de estarmos num meio online, talvez essas pequenas dificuldades que às vezes eram geridas de forma adaptativa no setting presencial venham mais ao de cima, ou seja... É verdade. Por exemplo, um dos plantões que é o Psicovida, né, na plataforma Upbook. Então, uma pessoa que faltou a consulta, mesmo depois de ter confirmado o termo de consentimento. E aí, então, 3 horas depois, a pessoa entra em contato. O que aconteceu? Ela não estava em Portugal, ela estava no Brasil, né? Então, assim, ela não, de certa forma, ela não percebeu que aquela plataforma não era no país dela, né? E errou o horário porque tinha essa diferença, né, do fuso horário. Então, pessoas de vários lugares podiam realmente aceder ao plantão psicológico. Você tinha perguntado, Ana, se eu tive mais casos de pessoas, né, procurando nessa época agora. Então, eu acho que foi muito mais pelas plataformas do que mesmo para o atendimento, por exemplo, que seria na clínica. Eu acho que até porque está sendo bastante divulgado, né, todo o apoio psicológico, apoio de saúde. Então, as pessoas estão recorrendo mais aos serviços gratuitos, Sim. né? Já que estás a falar sobre as plataformas e sobre essas linhas de apoio psicológico que são gratuitas, eu gostava que falasses um pouco sobre quais é que são as principais queixas dos pacientes nesta época. Chega o que já era esperado, por exemplo, ansiedade, medo, algumas pessoas também com pânico, preocupação com os entes queridos, preocupação se ela própria vai ficar doente, angústia, incerteza, por exemplo, tinha tudo planeado e de repente mudou tudo e agora eu não sei o que fazer da vida. Sentimento de frustração, né? Raiva também, conflitos familiares, sentimento de desesperança também. Esses são os principais. Sim, eu ia falar exatamente disso, sobre, por exemplo, falaste que pessoas idosas te contactavam as linhas de apoio psicológico. E eu estava-me a lembrar sobre, por exemplo, sentimentos de isolamento, de solidão, porque sabemos que as pessoas estão também em casa e muitas vezes não têm com quem falar. Sim, nesse caso também trazendo muito a questão do luto, não é, Ana? Sim, Então, também. assim, muito, muito mesmo. Sejam idosos, adultos também, né, que perderam. Então, tem acontecido muito, tanto esse medo de perder, como mesmo o próprio luto. Também ideação suicida tem acontecido bastante. Uhum. E isto será pelo período ser exigente em termos de saúde mental? Se as pessoas estão a recorrer mais aos psicólogos por causa disto ou por questões de comodidade, como estavas a falar, que representam os meios online de terapia? Eu acho que é principalmente por conta do período mesmo, exigente em relação à saúde mental, né? Uhum. Porque a facilidade de logística já existia, apesar de que talvez não tão divulgado como está agora.
Mas já existiam consultas online, pessoas que antes não faziam, mas passaram a fazer porque precisavam, né? Mas eu acredito que foi realmente por conta da saúde mental, né? De perceberem mais sintomas ou agravamento do que já sentiam, não saber lidar com, por exemplo, a organização das atividades no tempo. Então a gente teve que trabalhar nesse sentido da organização do tempo. Por outro lado, muitas pessoas que estão agora recorrendo ao psicólogo pela primeira vez, né, vão sentir um pouquinho né, das vantagens de ser atendido por um psicólogo, passando pela barreira, né, do preconceito, do estigma e tudo. Então, eu acredito que isso também vai mudar. Espero que daqui surja alguma noção de que é importante, para além muito mais da saúde física, a saúde mental também, porque se nós não estamos bem mentalmente, também não estaremos bem fisicamente e vice-versa. Até porque é um todo, não é? Nós vemos isso Sim, como um exato. todo, é o bem-estar. Então não existe essa separação de só físico ou só mental. Então você precisa cuidar de si como um todo. Vou só fazer assim um resumo daquilo que falaste, principalmente na próxima questão que eu tenho para ti. O facto por exemplo, estar a ser mais difícil para os psicólogos, por exemplo, imagino que seja difícil de dividir o tempo para o trabalho e o tempo para, por exemplo, família ou questões pessoais. E como é que está a ser, por exemplo, a dificuldade de estar muito tempo ao computador, que isso também traz certo cansaço, e todo o trabalho online, que também tem sido comprovado que é muito mais exaustivo do que aquele que é presencial. E eu gostava que falasses um pouco sobre como é que está a ser esta gestão pela parte dos psicólogos, para além do aumento geral que outros psicólogos têm tido pelos seus serviços, o que é que isso representa também para a saúde mental e para a questão do autocuidado e da saúde no geral para os psicólogos. Mas então a questão é essa necessidade mesmo de organizar. É ter aquela coerência, não é? Aquilo que você conversa com seu cliente, que você orienta, você também usar para si mesmo, né? Colocar em prática. Por exemplo, eu preciso ter o meu tempo de lazer, eu preciso ter o meu tempo de socialização, eu preciso ter o meu tempo com a família, perceber o que está acontecendo conosco também e fazer então uma mudança. E o profissional ele tem essa facilidade, né, de perceber isso. Tanto que é necessário que nós também, para podermos ajudar os outros, nos ajudemos a nós próprios. Se nós não estivermos bem mentalmente, não podemos estar a ajudar o outro, não é? E isso também se aplica a médicos, enfermeiros, etc. E o stress é uma das coisas que está mais a afetar o rendimento profissional nesta época. Isso é verdade. Isso é bem importante mesmo. Então, é importante avaliar, né, essa condição, seja física ou seja emocional. Eu acho que é importante também avaliar a condição da família. Então, tem que ver assim, ela vai conseguir atender sem a criança ficar batendo na porta o tempo todo, chamando por ela. Então, você tem que ver a capacidade também da família de lidar com essas exigências, né, do trabalho. E avaliar qual é esse impacto na sua saúde, né, como um todo. E, resumindo assim, quais é que seriam as principais indicações ou conselhos, entre aspas, se pode dizer assim, para os psicólogos que estão às vezes neste ciclo de excesso de trabalho, que podem ter para conseguir controlar mais esse stress que temos de controlar? Então, eu acho que a primeira dica é ser bem honesto consigo mesmo, ser coerente também, aquilo que você geralmente orienta para os seus clientes, nesse momento você também aplicar na sua vida, não é? E recorrer a estratégias que você geralmente já usou, já sabe que funcionam, né? De gestão mesmo do estresse, da ansiedade. Organizar também o seu tempo. Perceber, por exemplo, você está sentindo a maior necessidade de recorrer à cafeína, ao tabaco, ao álcool, né? Isso também é um sinal que algo não vai bem, que está com o estresse mais elevado. Então, usar um pouquinho dessa autoconsciência, né? Essa autopercepção e aceitar que não vai conseguir dar conta de tudo de uma forma perfeita, nenhum de nós, né? Essa aceitação também, né? De que
é um período difícil e vamos fazer o que for o melhor possível, mas nunca vai ser o perfeito. Sim, eu acho que essa postura de aceitação, como estavas a dizer, e de não nos julgarmos pela falha ou pela inabilidade que temos de lidar com tudo. Essa parte de nós também sermos honestos connosco próprios e também usarmos aquele conhecimento que Sim, nós temos, que vem da nossa formação, para conseguirmos lidar com os nossos próprios problemas, pode ajudar. isso. Ter compaixão, né? É isso Uhum, mesmo. sim. Até porque, é como eu já disse aqui, né? Nós estamos conversando sobre isso. Eu preciso me cuidar bem para cuidar bem do outro. Então, isso não é algo só de. Uhum. Não é uma questão apenas de escolha pessoal. É uma necessidade, é uma responsabilidade sua em relação aos seus clientes. E a você também. O que eu acho é que as pessoas têm de perceber que também por serem profissionais nós temos essa responsabilidade, não é? E temos a responsabilidade de andar um pouco para trás e perceber que não estamos a ser produtivos para nós próprios e não podemos ser produtivos para os outros. E essa noção que estás a dizer é muito importante, portanto. Aquela compreensão de que o psicólogo é a sua própria ferramenta de trabalho, não é? Uhum. Então, tem que cuidar bem dessa ferramenta. Acho que já falámos sobre muitas coisas importantes. No geral, eu queria só terminar talvez com uma reflexão mais geral, especificamente sobre a psicoterapia online. E eu queria que refletisses pessoalmente se para ti o que é que achas que vais tirar deste confinamento e de todas as mudanças que tens feito, tanto na tua vida pessoal, de organização de tempo, tanto na tua vida profissional, de ajustamento de técnicas, etc. Ou seja, o que é que vais trazer ou adotar para o futuro, quando isto tudo acabar, deste período de adaptações que tiveste de fazer? Então, eu acredito que vou fazer bem mais a psicoterapia online, né? Inclusive iniciando e fazendo todo o processo online, que antes eu não fazia assim. Eu fazia os atendimentos daqueles Uhum, que eu já atendia. Então, vou ter essa abertura maior para isso, vou ter abertura para utilizar mais os recursos, né? Por exemplo, fazer o atendimento por Skype, mas geralmente eu não usava o compartilhar a tela como recurso, não é? Para atividades, experimentos terapêuticos. Então, ok, sim. nesse período nós temos conhecido muito Uhum, mais, né? De tudo que há disponível aí para. Então, são vários recursos que eu posso, de repente, deixar que continue fazendo parte do meu fazer, mesmo depois que tudo se normalizar. Então, tudo isso tem sido muito gratificante, né? Poder contribuir nesse momento, né? Contribuir socialmente com o que eu faço, né? Com a minha atuação, poder encorajar as pessoas a buscar uma melhor qualidade de vida e mesmo aprender mais, né? A gente uhum. Acho que nós temos de sempre encarar os desafios como coisas que, se ultrapassarmos, são gratificantes e por isso essa conclusão que tiraste, acho que é importante dizê-la. Outra coisa que eu ia dizer, antes de concluirmos esta entrevista muito importante e muito interessante, era informar que eu posso deixar o teu contacto no meu Instagram e no podcast para pessoas que precisarem de alguma informação ou de mesmo algum acompanhamento. Acho que posso deixar o teu contacto. E pronto, para concluir esta entrevista, queria agradecer mais uma vez pela partilha, principalmente, e pelos ensinamentos e pelas estratégias também que recomendaste, e também pela vertente mais interessante que trouxeste aqui, para as pessoas também terem noção do que é um psicólogo na prática nesta época e para as pessoas também perceberem o que é que acontece realmente e também para poderem contactar com estes temas e com este universo. Portanto, resta-me dizer. eu que agradeço, Ana. Não, eu é que agradeço muito, muito mesmo, porque foi mesmo muito interessante. Sinto que saí mais enriquecida desta conversa e espero que tudo corra bem no teu futuro, tanto profissional como académico, porque nós estamos sempre a estudar. É verdade.
Obrigada também. Eu desejo muito sucesso para sua iniciativa, né? Acredito que será uma ótima psicóloga. Muito sucesso na sua carreira também, né? É importante a gente sempre ter em atenção que a nossa carreira já começa desde o nosso curso. Então, muito sucesso para ti Obrigada. e obrigada mesmo também pela essa oportunidade de partilha aqui, tá bom? E todos nós ficamos bem depois disso tudo. Desde já e Com depois. certeza, espero que sim também. Tchau e até o próximo episódio.